Estou aqui em Genebra, na Suíça, um dos países mais ricos do mundo, e trarei no decorrer desse vídeo algumas observações sobre os motivos que levaram a Suíça a se tornar o país rico que é hoje. Enquanto deixo algumas imagens do país, a maioria que eu mesmo gravei andando pelas ruas, trarei algumas reflexões sobre isso. A Suíça, há poucos séculos, não existia na forma que é hoje. Era um país pobre e com uma geografia que parecia condená-la a um futuro de estagnação e escassez. Comparada aos seus irmãos europeus, França, Portugal, Espanha, Itália, que eram bem maiores e tinham um território propício para a produção de riquezas em maiores escalas, muitas saídas para o mar, terrenos mais planos, solos mais férteis e até mesmo um clima mais constante e agradável, muitos apostariam que a Suíça seria a irmã caçula, que viveria das migalhas desses países. Mas mesmo com todas essas desvantagens, a Suíça se tornou o país próspero que é hoje. Um dos países mais livres economicamente do mundo, com uma das democracias mais desenvolvidas do mundo e com a segunda população mais próspera do planeta. Os suíços são conhecidos pela excelência no que fazem, com a educação de ótima qualidade, tanto no ensino fundamental quanto no médio e superior. Consolidaram-se desenvolvendo os produtos brutos e matérias-primas provenientes de outros países a partir de tecnologia e processos bem elaborados e definidos. Os relógios suíços são referência em todo o mundo. Canivetes, serviços financeiros de qualidade e até mesmo o chocolate suíço é um dos de melhor qualidade, mais vendidos e mais caros do mundo. É estranho imaginar que um país que não tem condições de produzir cacau produz um chocolate de altíssima qualidade a partir do cacau que produzimos no Brasil e é importado para ele. Isso tudo aconteceu pois a Suíça foi um país que investiu em educação, desenvolveu um processo verdadeiramente democrático, com direitos e deveres bem firmados, em que o povo atua ativamente nas aprovações das leis vigentes no país e nas propostas das novas leis. Investiu na educação financeira e no desenvolvimento da ciência econômica de uma forma que quase nenhum país da história fez. É um dos países mais livres economicamente do mundo hoje. Abriu seu mercado, desenvolveu uma estrutura social de respeito à propriedade privada e trouxe estabilidade ao seu sistema social. Algo que chama atenção é que a riqueza para os suíços entra em contradição com os bens e visão de maior valor típica no Brasil. Apesar de todos esses indicadores na Suíça, de ser um dos países mais ricos do mundo, onde o salário mínimo beira os 4.000 francos, ou seja, qualquer um na Suíça praticamente ganha de forma similar aos 1% mais ricos no Brasil, apenas 42% da população tem casa própria, com a maioria vivendo de aluguel. Nas cidades grandes, isso cai ainda mais, como em Genebra, cidade em que estou agora. Apenas 18% da população tem um imóvel aqui. Em contrapartida, na Espanha, na Itália e em Portugal, pelo menos 72% da população possui um imóvel próprio, sendo Portugal o que tem um índice mais alto, com quase 80%. Na Romênia, país pobre da Europa e que já foi o país ocupado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 90% da população tem um imóvel. E diversos países do leste europeu, que tendem a ser países bem mais pobres do que os países do oeste, também têm proporções parecidas. Nos Estados Unidos, cerca de 67% da população tem um imóvel. No Brasil, cerca de 70% dos brasileiros têm um imóvel. Então, por que os suíços, claramente, em média, mais ricos que todos esses povos, não têm? Há algumas teorias que indicam os motivos disso. Um dos principais motivos é que, apesar da alta renda no país, os imóveis conseguem ser ainda mais caros que as receitas da população. Como um dos países mais caros do mundo para se viver, a Suíça tem um dos metros quadrados mais caros do mundo, de modo que isso se torna um grande desincentivo à compra de um imóvel próprio. Outro motivo é que a Suíça é um país que tem excelentes serviços financeiros e uma população extremamente educada financeiramente. A taxa de investimentos das famílias gira em torno de 20%, enquanto
enquanto mesmo os Estados Unidos, país também conhecido por mais de 60% da população investir e ter uma cultura de investimentos financeiros bem forte, a taxa de investimentos das famílias gira em torno de 5%. Desse modo, a população na Suíça prefere investir seu dinheiro em investimentos financeiros rentáveis, como ações, fundos e ativos que gerem um bom crescimento ao longo do tempo, com foco em construir uma renda passiva, do que aplicar tudo em um único imóvel com uma taxa de valorização histórica média mais baixa e pouca liquidez, principalmente considerando os altos custos de manutenção de um imóvel na Suíça, os altos juros de um empréstimo e os altos impostos cobrados para esse patrimônio no país. Outro motivo crucial é toda a estrutura social na Suíça. É um dos países mais seguros do mundo, com maior respeito à propriedade privada do mundo e que tem toda uma dinâmica social que protege sua população. Nesse caso, ter um imóvel próprio não é a maior fonte de segurança no país. É apenas uma forma de usufruir de um espaço para a vivência. O imóvel não costuma ser o maior bem de um suíço. E mesmo com os altos preços, em 2020, foi proposta uma iniciativa Mais Habitação Acessível, em que 10% dos novos imóveis construídos seriam usados para habitações sociais. A proposta foi para votação popular, assim como as demais propostas no país, e mais de 57% dos votantes negaram a proposta. Apesar da baixa taxa de imóveis próprios, para os suíços, a chave para a prosperidade não segue com o Estado fornecendo bens básicos a partir dos impostos aplicados nas pessoas. E desse modo surge a dúvida de se essa baixa taxa de imóveis próprios na Suíça é uma questão de causa ou consequência para seu povo. Mas com toda a estrutura do país, minha tendência é achar que isso é uma consequência, ao mesmo tempo que o país põe em xeque a ideia de que não é preciso ter uma casa para chamar de sua para ser considerado alguém que alcançou sucesso financeiro. Há uma questão sobre a viabilidade de outros países seguirem o mesmo caminho. E aqui entra a questão de que muito do modelo suíço é irreplicável. A sua posição no meio da Europa, sua possibilidade de neutralidade diante de conflitos e baixa taxa de invasão por desinteresse em ocupação de um território montanhoso sem saídas para o mar e com muitos desses processos em momentos-chave da história. Mas apesar dessa parte irreplicável, boa parte desse caminho também pode ser usado como um exemplo em diversos países, como a sua liberdade econômica, o investimento em educação de qualidade e educação financeira, o desenvolvimento dos serviços financeiros e, sobretudo, o aprimoramento das formas de transformar a matéria-prima e criar tecnologias para se tornar um país que fornece muito mais do que produtos primários, como é o caso do Brasil, que hoje, infelizmente, mesmo tendo grande potencial em outras áreas, segue como somente uma fazenda gigante que exporta matéria bruta para que os outros países a desenvolvam e acaba importando a mesma matéria transformada por um preço 20 vezes mais caro. A Suíça soube atuar com as possibilidades que tinha e se desenvolveu em meio às adversidades. E aqui entra a questão que eu quero fazer para você e que quero que você responda nos comentários. Será que o Brasil de hoje e das últimas décadas está seguindo o mesmo caminho de países como esse, que caminham rumo à prosperidade? Há alguma chance do Brasil ser a futura Suíça da América Latina? Replicaremos o que deu certo em países desenvolvidos ou seguiremos estagnados? O que você acha? Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo a sua opinião. Temos mais vídeos aqui sobre economia e investimentos. Nos vemos então no próximo vídeo.